Leonel Brizola, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, né? Um maior presidente que nós nunca tivemos. Com certeza poderia ser, não talvez o maior, mas poderia ser um outro Lula, né? O Leonel Brizola tinha um perfil para isso também, apesar de não ter passado tanta dificuldade quanto o Lula passou, mas ele também teve cenas aí na sua história que marcaram a sua vida e que deram a ele esse título de grande cidadão brasileiro, um dos maiores que nós fizemos, o único governador de dois estados diferentes no Brasil. E esse barbudinho aí, ó, muito humilde, 10, traz no seu perfil a história do Leonel Brizola. Para quem não conhece, que é dos dias de hoje, que não lembra do Leonel Brizola ou não conhece, vale a pena assistir esse vídeo. Para quem já conhece o Leonel Brizola, é do tempo do Leonel Brizola, vale a pena assistir, compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, porque foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos, né? E que merecia ter sido presidente, sim, eu concordo. Apesar do Lula ter tido, da mesma época dele ter sido, mas o Leonel Brizola também merecia uma chance. Vamos assistir o vídeo aqui da história do Leonel Brizola, trazido aqui por esse perfil aqui da Rede Vizinha, muito humilde 10, o barbudinho bonito do cabelinho bonitinho aí, vamos lá. Você sabe quem foi Leonel de Moura Brizola? Um dos maiores brasileiros de todos os tempos e que infelizmente é desconhecido por muita gente, principalmente dessa geração. Leonel Brizola foi o único brasileiro a ser governador por dois estados diferentes, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Ele acreditava na educação como forma de transformação social. Ele também evitou um golpe militar em 1961, chegando a pegar em armas e fazendo os militares se borrarem na calça. E aqui eu vou contar toda essa história para vocês. Leonel Brizola nasceu no interior do Rio Grande do Sul e teve uma infância muito humilde. Ele foi criado pela mãe viúva, que viu o pai do Brizola perder a própria vida na frente do filho na Revolução de 1923. Brizola foi engraxate, foi carregador de malas e foi alfabetizado com muita dificuldade pela própria mãe. Durante a adolescência, o Brizola fez o curso de técnico rural e anos depois ele conseguiu passar em engenharia civil em Porto Alegre. Foi lá que ele conheceu a Neuza Goulart, que viria a ser a esposa do Brizola. De quem que ela era irmã? De João Goulart, que foi o seu cunhado, que depois viria a ser presidente. E sabe quem foi o padrinho de casamento do Brizola? Getúlio Vargas. E foi aí que ele iniciou a carreira política. Quando Getúlio Vargas bateu o olho naquele menino, viu o potencial que ele tinha, a eloquência que ele tinha na fala e a vontade de mudar as mazelas do país. Anos depois, Brizola se elege governador do Rio Grande do Sul, sendo o governador mais popular da história do estado com recorde de votos. Qual é que é a primeira medida do Brizola? Estatizar a empresa de telefonia que apresentava muitos problemas na época. Só que ela era uma empresa americana. E o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ligou para o governo brasileiro numa choradeira danada. Só que o Brizola foi firme e não voltou atrás. O Brizola também foi responsável pela primeira grande reforma agrária do país. Quando ele estatiza a fazenda Sarandi, coloca 600 famílias para produzirem e morarem lá. Como exemplo, ele também estatizou a própria fazenda e da esposa e colocou 30 famílias para morarem e produzirem naquelas terras. Passado esse período, ocorre um dos episódios mais fodas da história desse país e uma das maiores demonstrações de coragem que um homem já fez por esse país. E agora eu quero a tua atenção. A campanha da legalidade. Com a renúncia de Jânio Quadros, os militares tentaram um novo golpe militar em 1961. Já haviam tentado em 54 e 55 sem sucesso. O Jango estava na China, então eles falaram, não, esse cara ele é comunista, ele vai transformar o Brasil em Cuba. Aquela velha história. O Jango nunca foi comunista, gente, o Jango era trabalhista. Então, eles tentam esse golpe militar e Leonel Brizola faz um cerco no Palácio Piratini, em Porto Alegre, coloca a barricada, chega a pegar em armas e fala assim, olha, se vocês continuarem com essa palhaçada, eu vou subir aí em cima. E sabe o que acontece? Eles se cagam nas calças. Então, Leonel Brizola consegue a legalidade no país e Jango consegue ser presidente. A população do Rio Grande do Sul também abraçou fortemente a ideia, porque o Brizola ficava o dia todo na rádio tentando informar a galera da legalidade, do que de fato era o certo, o que era o correto, o que tinha que ser cumprido segundo a Constituição. Esse governo ele foi bem conturbado, porque ocorreram muitas pressões daqueles que sempre jogaram contra o Brasil, as elites. Então, João Goulart, 3 anos depois, após anunciar as reformas de base, que eram reformas de fato estruturais, sofre um golpe militar com a ajuda dos Estados Unidos.
Então o Brizola até tenta formar uma resistência como ele tinha formado 3 anos atrás, só que o João Goulart, que era um pacifista, pipoca na farofa. Depois desse episódio, a relação entre os dois nunca mais foi a mesma. Então o Brizola foi se exilar no Uruguai e por lá ele passou 13 anos. Com os militares no poder, o Brizola se torna o inimigo número 1 do regime. E quando as ditaduras militares se expandem pela América Latina, elas chegam na Argentina, chegam no Chile, chegam no Uruguai, o Brizola se vê obrigado a sair de lá, podendo perder até a própria vida. E para onde que ele vai? Isso mesmo. Eu garanto que você acertou. Ele vai para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque o presidente de lá, o Jimmy Carter, era um admirador do Brizola. E agora ele tinha asilo político. O Brizola vai até para Portugal quando ocorre lá a Revolução dos Cravos. E pouco tempo depois ele retorna ao Brasil pela lei da anistia. Então, anos depois, ele decide ser candidato a governador pelo Rio de Janeiro e é eleito também com recorde de votos, sendo o governador mais popular da história do estado, juntamente com um dos maiores pensadores brasileiros de todos os tempos, Darcy Ribeiro. No intuito de melhorar a vida daqueles que sempre foram esquecidos pelo estado, os moradores das comunidades, o Brizola, juntamente com o Darcy Ribeiro, decide implementar os CIEPs, que eram escolas de primeiro mundo, como se a escola do rico tivesse chegado para os mais pobres. Eram escolas de tempo integral, onde os pais podiam trabalhar o dia todo e os filhos estariam bem cuidados, com alimentação, com esporte e também com curso profissionalizante. E é óbvio que isso incomodou muito as elites da época. Brizola também criou as primeiras linhas de ônibus que levavam as pessoas das comunidades para a praia. Muitos deles que moravam no Rio nunca tinham ido para a praia. E é óbvio que isso incomodou muito as elites da época. Depois disso, Brizola sofreu uma série de difamações e ataques contra a sua honra. Os poderosos diziam que o Brizola tinha ligações com o crime organizado, algo que nunca foi provado até hoje por nenhum dos seus acusadores. O que de fato é verdade é que o Brizola proibiu a polícia do Rio de Janeiro de subir nas comunidades sem justificativa plausível. Brizola passou muitos anos sofrendo os ataques pessoais. Se você tiver curiosidade, pesquise Direito de Resposta Brizola à Rede Globo, que vai aparecer lá no Jornal Nacional, uma verdadeira aula, um dos maiores momentos da história do jornalismo brasileiro, quando ele consegue vencer, por algum momento, o seu grande rival político, que foi Roberto Marinho, o chefão da Globo. Alguns anos depois, Brizola tentou a presidência, em 1989, quando ele concorre com Collor e Lula e fica em terceiro lugar. Brizola apelidou nessa eleição o Lula de Sapo Barbudo, um apelido que até hoje muita gente chama ele. Os anos 90 são marcados pelo declínio da carreira política do Brizola. Brizola faleceu em 2004 e deixou como herança a luta pela transformação social através da educação, e principalmente a luta contra a ignorância. Brizola foi um apaixonado pelo Brasil e por essa terra ele dedicou a própria vida. E, na minha opinião, o maior presidente que nós nunca tivemos. É verdade, o Brizola poderia ser mesmo um grande presidente do Brasil, dada a sua história, dada a sua origem e a sua luta e dedicação pela educação, que eu acho que é prioridade, independente de qualquer governo, né? Eu sei que o Bolsonaro nada fez pela educação, nada fez por nada, né? Mas destruiu a nossa educação e atrapalhou muito, né, quando ele teve a oportunidade. E o Brizola realmente poderia ter sido um grande presidente. Essa história do Brizola, contado pelo Muito Humilde 10 aí, o perfil aí da Rede Vizinha, e que eu quis compartilhar com vocês. Eu quero que vocês compartilhem com outras pessoas, né? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Quem não foi inscrito chegou até aqui, para a gente bombar esse vídeo aí, porque a nossa história é a nossa vida, é o nosso Brasil, e Brizola foi um dos maiores brasileiros que nós já tivemos, que nós conhecemos, que passou por ditadura militar, que foi exilado, que foi morar nos Estados Unidos e que voltou mais preparado, e o único brasileiro a ser governador em 2 estados diferentes e com recorde de voto, tanto no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.